Meu tio trabalhava fazendo entregas durante a madrugada no interior de Minas Gerais. Ele vivia na estrada e sempre tirava sarro quando alguém começava a contar histórias de fantasmas em rodovia. Para ele, isso era coisa de gente cansada. Até acontecer uma coisa que ele nunca conseguiu explicar. Era quase 1 da manhã quando o caminhão começou a falhar num trecho completamente vazio da estrada. Não tinha posto, casa ou iluminação por perto. Só o mato dos dois lados e aquele silêncio pesado de madrugada. Ele encostou no acostamento e desligou o caminhão para tentar entender o problema. Enquanto ele mexia no celular, procurando sinal, viu pelo retrovisor uma mulher parada alguns metros atrás da sua carreta. Vestido escuro, cabelo comprido tampando parte do rosto. Ele falou que tomou um susto porque tinha olhado a estrada alguns segundos antes e não havia ninguém ali. Mesmo desconfiado, abriu um pouco a janela e perguntou. A senhora precisa de ajuda? A mulher não respondeu. Só levantou levemente o braço e apontou para a cabine. Ele disse que aquilo deu uma sensação ruim na hora. Não parecia alguém pedindo carona, parecia outra coisa. Ele tentou ignorar, voltou a mexer no celular, no painel do caminhão, mas alguns segundos depois sentiu como se tivesse alguém olhando diretamente para ele. Quando virou de novo para a janela, a mulher estava ao lado da porta, sem ele ter ouvido passos, sem barulho nenhum. Ela bateu 3 vezes no vidro. Meu tio travou na hora, disse que aquele rosto parecia muito estranho, pálido, e não piscava. Ele fingiu procurar alguma coisa na cabine só para evitar olhar diretamente para a mulher. Depois tentou ligar o caminhão de novo. Dessa vez, o motor pegou. Ele saiu dali na mesma hora. Uns 20 minutos depois, encontrou um posto aberto e parou para tomar um café, porque ele ainda estava tremendo. Enquanto abastecia o caminhão, o frentista perguntou. Moço, a mulher que tá viajando com você não vai querer descer, não? Meu tio respondeu que estava sozinho. O homem ficou em silêncio por alguns segundos e disse: Estranho, porque quando você encostou aqui, eu tinha certeza que tinha alguém sentado no banco do passageiro. É, deve dar um medo, hein? Ser sozinho na estrada. Complicado. Você já passou algum perrengue na estrada? Minha filha, com quem você está falando? Foi isso que a mãe perguntou quando entrou no quarto e viu a menina sentada sozinha na cama, olhando para o canto vazio na parede. A garota tinha apenas 5 anos e respondeu com a maior calma do mundo. Com a vovó. O problema é que a avó dela tinha morrido antes mesmo dela nascer. A menina dizia que a avó aparecia durante a noite e sentava do lado da cama dela e contava histórias antigas da família. Histórias que ninguém nunca tinha contado para ela. Um dia, durante o almoço, a garota olhou para a mãe e perguntou: Mãe, por que a vovó fala que você guarda a carta dentro da caixa azul? A mãe perdeu a cor na mesma hora. Quando era adolescente, ela tinha escondido uma carta da mãe dentro de uma caixa azul no guarda-roupa. Ninguém sabia disso, nem o pai da menina. Naquela noite, a mãe decidiu perguntar mais. Mostrou fotos antigas da família misturadas sobre a mesa, sem dizer quem era quem. A menina apontou imediatamente para uma mulher de vestido claro. Essa é minha vovó. Ela fica aqui comigo enquanto vocês dormem. E era a avó dela. A foto tinha sido tirada 10 anos antes da menina nascer. Depois daquele dia, a garota nunca mais falou sobre a avó. Mas até hoje, a mãe jura que, durante algumas madrugadas, ela consegue ouvir alguém cantar baixinho no quarto da filha. Se você tiver um relato, manda aqui pra gente. O e-mail é trechosdemistério@gmail.com ou então mande no nosso direct do Instagram, @trechosdemistério. Agora tem o outro relato aqui, chamado O Date Perfeito. Eu tive um encontro perfeito até perceber que alguma coisa estava vindo junto com ele. Conheci um cara por um aplicativo de relacionamento. Ele era educado, engraçado, bonito. Parecia realmente alguém tranquilo.
Conversamos durante semanas antes de decidir nos encontrar pessoalmente. E o encontro foi ótimo. A conversa encaixava, ele era gentil, parecia me conhecer há anos e acabamos indo para um motel. Em um determinado momento, eu acabei pegando no sono. Só que acordei com uma sensação horrível. Sabe quando você sente que alguém está te observando? Abri os olhos devagar e percebi que o quarto estava completamente silencioso. O cara ainda dormia do meu lado. Foi aí que olhei para o espelho da parede e vi uma silhueta alta, totalmente preta, parada no canto do quarto. Mas o pior eram os olhos. Eles eram mais escuros que o próprio escuro. Eu gelei na hora. Pulei assustada da cama, peguei minhas coisas e falei que precisava ir embora. O cara não entendeu nada, tentou me acalmar, perguntou o que tinha acontecido, mas eu simplesmente fui embora. Mesmo depois disso, continuamos conversando pelas redes sociais. Ele continuava sendo um cara incrível, então comecei a pensar que a gente podia se ver outra vez. No nosso segundo encontro, estávamos sentados conversando normalmente, quando senti aquela mesma sensação da outra vez. Olhei para trás dele. Naquele momento eu entendi que aquilo não estava no lugar, estava com ele. Inventei uma desculpa e fui embora. Bloqueei todas as formas de contato e nunca mais vi aquele homem. Ela dispensou o boy por conta do fantasma que ele carregava. Bom, a gente não sabe, né? Pelas sensações que ela teve no corpo, realmente podia ser um aviso para ela não se aproximar daquele cara. Ou era só uma energia que ele carregava mesmo, que também parecia densa, né? Então, talvez fosse melhor mesmo ela se afastar. O relato se chama A Igreja da Penha. Naquela madrugada, eu achei que estava sozinha na Praça da Penha, até ver alguém andando dentro da igreja. Eu moro em Passos, Minas Gerais, e durante uma época da minha vida, as coisas lá em casa estavam um caos. Meu pai chegava bêbado quase todas as noites, e as brigas com a minha mãe eram tão feias que eu comecei a fugir de casa sempre que eu ouvia o barulho do portão abrindo. Numa dessas noites, eu saí sem rumo e fui parar na Praça da Penha. Sentei num banco e comecei a chorar olhando para a igreja. Ela estava toda iluminada e tinha alguma coisa estranha naquela madrugada, como se estivessem me chamando para olhar. Quanto mais eu encarava a igreja, mais estranha eu me sentia. Meu corpo começou a formigar inteiro. O silêncio da praça parecia pesado demais. Foi então que eu percebi um movimento lá dentro. Uma pessoa toda vestida de branco, mas não parecia uma roupa comum. A imagem dela parecia brilhar no escuro. Eu não conseguia ver o rosto. Só aquela silhueta iluminada andando devagar. Na hora senti um medo enorme, mas ao mesmo tempo parecia impossível desviar o olhar. Eu levantei do banco e comecei a me aproximar da igreja. Quanto mais eu chegava perto, mais forte ficava aquela sensação estranha no corpo, como se eu tivesse hipnotizado. A figura continuava andando lentamente até que ela parou e virou na minha direção. Naquele segundo eu tentei finalmente enxergar o rosto dela, mas a imagem simplesmente desapareceu diante dos meus olhos, como se nunca estivesse estado ali. E até hoje eu não consigo explicar o que eu vi naquela madrugada. Será? O que podia ser, gente, dentro da igreja? Vou para o próximo relato, que se chama A Bolsa do Brechó. Eu comprei uma bolsa no brechó e depois disso parecia que as pessoas enlouqueciam quando olhavam para ela. Eu sempre gostei de garimpar roupas e acessórios antigos em brechó. Um dia entrei numa lojinha pequena e bagunçada no centro da cidade e vi uma bolsa preta jogada num canto de uma prateleira. Não sei explicar. Era como se eu precisasse levar aquela bolsa embora. A dona do brechó ficou me encarando enquanto eu segurava a bolsa e perguntou: "Tem certeza que você quer essa?" Achei estranho, mas respondi que sim. Chegando em casa, começaram os problemas. Minha mãe viu a bolsa e imediatamente quis pegar para ela. Começou uma discussão sem motivo nenhum. Meu irmão entrou na briga dizendo que eu devia vender aquilo para ele, porque ela parecia valer muito dinheiro. O mais estranho é que eu não aceitava nem pensar em ficar sem ela. Parecia uma obsessão.
Nos dias seguintes, outras pessoas começaram a reparar na bolsa de um jeito esquisito. Uma amiga ficou me encarando em silêncio por vários minutos. Depois me ofereceu dinheiro para levar a bolsa embora. Um desconhecido chegou a me parar na rua perguntando onde eu tinha conseguido aquela bolsa. Até hoje eu não consegui me livrar dela. Só que agora ela fica guardada no fundo do meu guarda-roupa. Mas também não a uso mais. Gente, esse objeto tinha alguma coisa diferente nele, né? Porque meio que hipnotizou a galera. Talvez fosse interessante ter um acessório desse que causasse sensações nas pessoas. Você teria uma bolsa dessa? Fui assistir o filme do Michael Jackson com alguns amigos no cinema. A sala estava lotada e todo mundo muito animado. Só que eu cometi o erro de beber refrigerante demais. No meio do filme não aguentei e precisei ir ao banheiro. Ninguém quis ir comigo porque não queriam perder nenhuma cena. Então, eu fui sozinha. O banheiro estava vazio e silencioso. Entrei em uma cabine e enquanto estava lá, ouvi passos entrando no banheiro. A pessoa passou pela cabine onde eu estava e entrou em outra, logo ao lado. Até aí, normal. Só que depois de alguns segundos, eu percebi uma coisa estranha. Eu não ouvi passos saindo. Terminei, dei descarga e fui lavar as mãos. Enquanto estava na pia, percebi que a porta da cabine ao lado estava só um pouco aberta. Na hora eu achei estranho, porque tinha certeza absoluta de que alguém tinha entrado ali. Fiquei encarando a porta por alguns segundos até criar coragem e olhar por baixo. Foi aí que meu corpo gelou. Debaixo da cabine dava para ver um par de sapatos pretos brilhantes, exatamente iguais aos que o Michael Jackson usava. Mas tinha algo errado. Eles pareciam meio transparentes, como se não estivesse totalmente ali. Eu esfreguei os olhos, achando que estava impressionada, e falei: Oi? Tem alguém aí? Ninguém respondeu. E na mesma hora os sapatos simplesmente desapareceram. Sumiram. Meu coração disparou. Mesmo morrendo de medo, comecei a empurrar a porta devagar, até ela abrir completamente. E não tinha ninguém dentro da cabine. Naquele momento, meu corpo arrepiou inteiro e eu saí correndo do banheiro, tão desesperada, que cheguei a esbarrar numa mulher que estava entrando. Agora, toda vez que eu for ao cinema, eu vou ficar com essa sensação. Esse foi ótimo, gente. Tem uns relatos aqui que eles são até engraçados, né? Imagina, você tá no banheiro e meio que vê o fantasma do Michael Jackson. Eu ia pedir um autógrafo. Eu ia pedir, não vai embora não, tira uma foto comigo, vai que aparece aqui na imagem. Eu ia ficar super famosa. A moça que tirou a foto com o espírito de Michael Jackson. Você ia pedir para tirar uma foto? Ia sair correndo igual a moça? Deixa aí o seu comentário sobre os relatos e também mande seu relato para a gente no nosso e-mail trechosdemistério@gmail.com ou no nosso direct do Instagram @trechosdemistério. Esses foram os relatos de hoje. Eu vou ficando por aqui e até mais. Daqui uns dias lerei aqui o seu relato. Falou, pessoal. Taran, taran, taran. Oh, taran, taran, taran. Oh.